Trajetória já está no ar. Hoje nós iniciamos uma nova série para falar sobre mulheres na política. O assunto é muito amplo e poderíamos partir da seguinte questão: se somos a maioria na população brasileira, por que ainda ocupamos tão poucos espaços no poder legislativo? Nós poderíamos seguir por esse caminho, mas hoje nós seguimos por outro, o da inspiração, mostrando a trajetória de mulheres que ajudaram a construir a história do poder público municipal, estadual e federal. A nossa primeira convidada foi a primeira prefeita interina de Porto Alegre, que em 2004 chefiou o executivo por 9 dias, quebrando então uma barreira de 231 anos, onde só homens comandavam a prefeitura de Porto Alegre. É a Margarete Moraes, vereadora do PT, que em 2004 então chegou a conduzir esse primeiro poder aí da mulher na política, né, Margarete? Então hoje eu tô aqui para contar a sua história, tudo bem? Seja muito bem-vinda à TV Câmara. Oi, Vanessa, muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui, ser a primeira mulher desse programa, né, que conta a história de mulheres que optaram pela política. Então, estou à tua disposição. Na verdade, eu fui eleita a primeira presidenta da Câmara Municipal, né, no final de 2013, início de 2004, e o prefeito João Verli, que era também do meu partido, ele foi no Fórum Social Mundial na Índia. Então levou muitos dias e eu assumi a prefeitura municipal sem nenhum problema, porque eu já era acostumada com todas as definições do orçamento participativo, então era só dar andamento aquilo que já vinha acontecendo, mas fiquei muito honrada, muito orgulhosa por isso, com certeza. E é essa história que a gente quer contar, a tua história de vida, porque a senhora foi a professora, amante da cultura, que ingressou na política lá na década de 70, 80, onde antes era tida como um universo mais masculino, né? Então a senhora veio que liderando esse processo. Como é que foi esse começo? Foi tudo assim naturalmente. Na verdade eu nasci em Iraí, que fica no norte do estado, uma cidadezinha que era turística, e de dezembro até março ela era, poderíamos dizer que ela era cosmopolita, e depois virava uma cidade pequena do interior. E o que eu lembro, assim, a minha memória mais antiga da política foi em 61, quando eu tinha 10 anos, e o meu pai e minha mãe estavam sempre grudados na rádio, um rádio assim grandão amarelo, ouvindo a Rádio Guaíba e ouvindo o Brizola. E daí eu fiquei preocupada, assim, perguntei o que acontecia, e eles falavam que o governo central, já os militares naquela época iriam bombardear o Palácio Piratini. Então, assim foi a memória mais antiga que eu tenho, é essa, nessa cidade. Depois eu estudei em Iraí, numa escola de freiras bem conservadora, depois o ginásio, uma escola estadual, o ensino estadual com professores diferenciados, a cabeça vai crescendo, né? Vai tendo novos universos, e não tinha o ensino médio, então nós fomos estudar em Santa Maria, eu e minhas irmãs, e eu fiz o ensino médio lá, numa escola maravilhosa, Instituto de Educação Olavo Bilac. Depois fiz artes no Centro de Artes da Universidade Federal de Santa Maria. Bem, lá já era a ditadura, e o que a gente não pertencíamos assim a um grupo específico de esquerda, mas o que a gente mais queria, sim, ansiava era pela chegada do jornal O Pasquim, no interior do estado, e o Pasquim trazia então toda a crítica da ditadura com humor, com cartoon, com textos, com os melhores, assim, o Caetano Veloso escrevia, os cartoons eram do Jaguar, do Ziraldo, Edgar Vasquez daqui publicava no Pasquim, isso nos animava muito. A gente era contra a ditadura, depois entramos também num grupo desses, e formados, eu e o meu marido, em 1973, desculpem, em 1973 nós nos formamos e viemos para Porto Alegre. E foram 231 anos, né, Margarete, até que uma mulher, então, chefiasse o executivo. O que isso significa para ti? Não, pois é, daí eu tenho que contar, havia concurso para professor do estado, eu fiz os dois, entrei, então fui ser professora de educação artística em escola pública. A primeira foi a escola Leopoldo Marnevites, aqui na República, ali esquina com a João Alfredo, e a segunda lá no Jardim Botânico, e fui morar para lá, escola Otávio de Souza. E aí eu preciso contar alguma coisa.
A nossa luta política era sindical, né, por um sindicato, para que o Centro dos Professores não fosse assim um sindicato só de professoras benemerentes, né, abnegadas, né, mas que fosse uma profissão valorizada. E aí eu conheci uma pessoa, Marlene Vargas, que era mulher do Índio Vargas, e ela era muito politizada, o Índio tinha sido preso. Eu aprendi a tratar disso, a ouvir os colegas, a tentar ajustar todas as opiniões com a Marlene Vargas. Saí do Leopoldo, fui lá no Otávio de Souza e também fiquei uma liderança na escola, nas questões sindicais, eu representava a escola no CEPERS e aí começou tudo. Então, por essa liderança assim, de ouvir, de estabelecer o diálogo, de ouvir, de falar e estabelecer uma síntese entre as pessoas. Eu acho que começou aí. Nunca pensei em ser vereadora, nunca pensei em seguir a carreira política, foi natural. Fiz um pós-graduação em artes e aí em 1989 entrou. Sempre militei no PT, sou das primeiras filiadas, assim, sempre nas bases, né? E quando o Olívio Dutra ganhou a eleição e entrou em Porto Alegre, o secretário da Cultura era o Luiz Paulo de Pilavaz, que me convidou para ser coordenadora de artes plásticas na Secretaria Municipal da Cultura. Eu ainda trabalhava à noite na escola e de dia na secretaria, que era ali no Centro Municipal da Cultura, e eu já tinha uma noção de administração pela escola, também fui nomeada vice-diretora da escola já. E então eu fui me apegando e fui conhecendo a cidade e nós criamos a descentralização da cultura, né, com políticas culturais sólidas. A gente tinha 3 princípios da descentralização, da democratização e da pluralidade. A gente achava que existia toda uma cultura que não conseguia se expressar na ditadura, então era alguma coisa que precisava ser colocada para as pessoas, porque nenhum escritor escreve para si mesmo. O artista quer que a sua obra de arte seja vista pelas pessoas, né? O escritor quer vender os seus livros, é a sua forma de vida. A turma do teatro quer fazer a peça, e quanto mais pessoas assistirem, né, a obra de arte se realiza. Então nós tratamos de conhecer a cidade em todos os bairros. E havia uma exigência do prefeito, eu acho que era uma exigência ética e certa e perfeita, que quem representava era o secretário, não eram os funcionários, né? Então eu conheci todos os bairros da cidade, aprendi a conhecer o orçamento participativo, como eu disse, a ouvir, a ajustar e dizer que todas as pessoas, independente de qualquer condição social, se é rica, se é pobre, se mora no centro, se mora na periferia, independente da cor da pele, da cor dos olhos, não é? De idade, quer dizer, sem nenhum preconceito com ninguém, mereciam poder exprimir a sua criatividade, meios para poder se expressar nas artes visuais, no teatro, na dança, na música, no hip hop, em qualquer condição que eles podiam isso e também podiam conhecer. Então daí surgiu Cultura Pura Aqui, Pura de Pureza, que era um programa de 15 em 15 dias, que a comunidade que já tinha uma comissão de cultura, foi crescendo, escolhia quais os eventos queria assistir. Então, eu acho que foi na minha vida, assim, a Secretaria Municipal da Cultura, os momentos onde eu mais aprendi a conhecer Porto Alegre, né, conhecer a sua população, entender as pessoas e conseguir fazer uma série de atividades que nem cabe eu citar aqui porque o programa seria pequeno. A gente falou bastante sobre cultura, sobre educação. Por que é importante falar sobre cultura, Margarete? Políticas culturais, né? Políticas culturais descentralizadas, políticas culturais abrangentes, políticas culturais que considerassem a diversidade cultural, sobretudo cultura como um direito. Está escrito no artigo 215 da Constituição que cultura é um direito de todas as pessoas. Se é um direito das pessoas, é um dever do Estado. Então,
todas as linguagens artísticas que eram consideradas as belas artes são importantes, e todas as expressões culturais, como as memórias, né? As memórias do povo negro que nunca vieram à tona, ou reconhecer as festas da cidade, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes que existia, e aí nós participamos junto. A festa nem é festa, não é o ato religioso no Morro da Cruz, não é que a crucificação de Jesus, que já existia lá na Vila São José, até com o vereador Oliboni desde aquele tempo, e eles nos procuraram para que a prefeitura desse um suporte a mais, colocando alguns artistas, mas respeitando a comunidade. Os principais atores tinham que ser da comunidade, e assim foi feito. Eu fiquei muito feliz que esse ano aconteceu, né, por conta da pandemia e porque o governo anterior do Marquesano cortou tudo, né, não existia mais cultura na cidade. E a cultura é importante porque as pessoas aprendem a pensar, né, e aprendem a se expressar. E o mais importante é que cada um encontre a sua linguagem, o seu modo de fazer arte e cultura. E é política cultural, então. Não pensava em ser vereadora. Aí um amigo disse, vai, quem sabe tu concorre, né? A primeira vez que eu concorri, eu fiquei em 4º lugar, eu acho, no PT. Então, aí eu vim para essa casa, fui muito bem recebida e gostei. Também acho que a Câmara tem um papel fundamental, sobretudo em tempos que a democracia corre risco, né? E nós estamos vivendo um momento que a democracia está correndo risco, né? Quando o presidente da República perdoa o que fez um deputado que assintou o STF, né? Então nós estamos nesse momento bastante difícil, e eu acho que o parlamento assume uma função muito importante de garantidor da democracia da nossa cidade. Exaltando um pouco mais essa representatividade que a senhora representa na política, queria falar um pouquinho sobre a senhora teve 2 mandatos aqui na casa, né, Margarete? Sim. E hoje a gente tem um grande número de mulheres, é uma quantidade bem significativa, né, de mulheres que têm cadeiras aqui no Legislativo. Como que a senhora observa e acompanha esse crescimento de vereadoras aqui na capital? Bem, a questão da mulher, assim, é histórico e é cultural. Infelizmente, em várias situações elas são prejudicadas, né? Elas são discriminadas por ser mulher. Então, as primeiras mulheres na política, elas sofreram muito, não é? Qualquer discordância, qualquer entonação mais alta, é histérica, é mulher, sabe? Não, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos. As mulheres, então, o movimento feminista é um movimento bastante antigo, não é? Desde os anos 70. E isso tudo começou em 68, quando eu tinha 17 anos, no Maio Francês, e nos Estados Unidos as mulheres tiraram o sutiã, tá lembra? E as mulheres começaram a reivindicar a sua igualdade absoluta. E também isso começa com a Revolução Francesa. Uma mulher ousou escrever os direitos humanos das mulheres e foi guilhotinada. Porque as mulheres na história sempre têm um papel como sendo seres inferiores, não é? E não são. Eu tenho 2 filhas e 2 netas, né? E as duas, elas estudaram e cada uma tem sua profissão, porque as mulheres, eu sempre acredito que devam se sustentar também, né? Porque esse poder econômico dos homens que consegue humilhar as mulheres dentro de casa, como se acaso o ambiente doméstico fosse responsabilidade apenas da mulher. Quanto mais mulheres tiver na política, melhor, porque elas têm toda essa outra ligação. E eu acho, assim, como um lado positivo nessa casa, o fato de 3 vereadores e um vereador negro terem assumido nessa legislatura. Eles têm sido agredidos aqui também por serem negros. Como 2 do PCdoB, a Bruna e a Daiane, a Laura, né, e o Matheus. Eu acho que isso também é uma revolução dos costumes, compreendermos que se todos somos iguais, não é? Os africanos já vieram numa condição horrível, né? E a escravidão, nós somos vítimas da escravidão, e eles são, sobretudo até hoje no nosso Brasil. Então, quanto mais mulheres, quanto mais negras e negros, quanto mais pessoas LGBTs, eu também fiz o Dia Nacional da Mulher Lésbica, municipal, desculpa, e também gravei na cidade o Dia Municipal do Samba, que é 2 de dezembro,
que é o Dia Nacional do Samba, mas é importante que aqui em Porto Alegre também tenha. E a senhora traz consigo toda essa representatividade, mesmo que nem queria ser vereadora lá no começo, Não, né? nunca pensei. Assumi, deu certo, depois eu fui convidada para trabalhar no Ministério da Cultura, trabalhei 2 anos em Brasília, no Instituto Brasileiro de Museus, conheci todo o Brasil, eu fiz a primeira pré-conferência municipal de museus e memórias no Rio de Janeiro, eu fiquei responsável por isso. Já existia o Sistema Brasileiro de Museus, assim, todo ele organizado, ainda foi fácil organizar. Depois eu quis voltar para Porto Alegre, não gostei muito de conviver em Brasília, não com a política, mas assim, o modo de vida. E daí eu voltei para cá e aí assumi a representação regional do Ministério da Cultura, ali na André Puente, e também daí fizemos muitos editais. Quando eu passo no Largo Glênio Pérez e vejo aquela obra de arte perto do chalé do artista Pelópidas, que foi feita pelo Vinícius Vieira, eu lembro que foi um edital do Ministério da Cultura exclusivo para negros e negras. Então, a cultura ela também ajuda, né, a espalhar essa diversidade que existe e ajuda a democracia, né, que todos têm direito a se expressar, e se é um direito das pessoas, é um dever do Estado oferecer os meios para que essas pessoas se expressem. E a gente fala hoje para as mulheres, mas sobretudo para os homens também, porque essa construção de igualdade deve ser buscada por todos, né? Margarete, como é que tu enxerga isso? Bem, eu sou do PT e hoje também sou secretária municipal da cultura do PT, que eu fico muito honrada com isso. A presidenta é minha colega daqui, a Maria Celeste Silva, a nossa querida presidenta, ela instituiu a Secretaria Municipal da Cultura do PT. Então, no PT, eu posso dizer assim que 95% ou 99% dos nossos companheiros não são machistas, eles aprenderam conosco. Fizeram essa construção aí. Tem toda essa construção de tantos homens, tantas mulheres, negros e negras, tem que estar nas direções, na executiva, e tudo isso acontece. E também é um partido que tem correntes de pensamento, mas então, isso é importante, né? Porque sempre há um equilíbrio no final, em relação ao tamanho da corrente, ao tamanho das mulheres, ao tamanho dos gays, todos estão na direção hoje. Margarete, a própria palavra política, ela é um substantivo feminino que carrega consigo esse feminino, né? É. E como é que tu observa, assim, o que significa para ti mulher na política? Bem, a política também vem de polis, da cidade, não é? E a gente também, algo que me deixa muito triste, que a usina do gasômetro, no nosso tempo, ela era a ágora da cidade, né? Onde a ágora é grega, lá onde as pessoas se reuniam na praça e colocavam as suas demandas. A mulher na política, eu acho que a mulher tem um olhar mais sensível para as questões da nossa humanidade, né? Da educação, da cultura, da arte, mas a mulher pode ser aquilo que ela quiser. A gente sempre diz, a mulher vai ser aquilo que ela quiser. Se ela quiser ser astronauta, ela vai ser astronauta. Não é nada que aconteça, as mulheres não podem estar contribuindo junto. Depende dela, né? Ela que vai buscar esse espaço dela na sociedade. Mas ela precisa, às vezes, de incentivo público, ela precisa, né, de uma educação igualitária. Isso começa na escola, né? Porque na escola, quando eu era criança, assim, nos ensinavam a fazer bolo, nos ensinavam a costurar e a bordar. E eu acho que isso é importante, mas os meninos também poderiam estar aprendendo a fazer bolo, a costurar, a bordar. Não existe essa diferenciação. Eu acho que isso, desde que eu comecei até hoje, já mudou bastante, mas precisa mudar muito mais. Agora que tem todo um elogio da violência em termos nacionais, a cada dia que a gente abre o jornal tem um feminicídio, né? Tem um homem que mata a mulher, e são jovens, né? Porque eles pensam que as mulheres são propriedade deles, e não são dois seres humanos diferentes, né? Mas os dois têm os mesmos direitos e as mesmas atribuições. Eu falava aqui no começo, Margarete, sobre o fato de que a gente representa a maior população entre os brasileiros, né, as mulheres, e mesmo assim a gente ocupa tão poucos lugares, né, na política. Qual que é a expectativa da senhora para os próximos anos, assim, que isso aumente? O que a senhora acha que falta
para avançar essa questão da representatividade feminina na política? Eu acho, como eu falei, que nós estamos vivendo um momento muito difícil no país, com um presidente, né, que acha que direito é um direito que exclui os outros, né, é o direito de um, não pode desconhecer o direito dos outros, não é? E que todas essas questões antigas, como machismo, violência, racismo, elas voltam. E tem um grupo muito forte no Brasil que se identifica com isso, né? Então, racismo, machismo, o que acontece com os povos indígenas, não é que são os donos da terra, né? Eles que estavam aqui e eles são vitimizados até hoje. Então, uma menina de 12 anos, Yanomami, foi estuprada por muitos garimpeiros e foi morta. Então, é uma notícia pequena assim que aconteceu e ponto, porque ela é indígena, não acontece nada, né? Então, a gente vive um momento de muito perigo, assim, de retrocesso. Margarete, já chegando ao finalzinho da nossa conversa, tem bastante coisa para falar ainda, mas nosso tempo é curto. Gostaria que a senhora deixasse seu recado final. Eu creio que a gente tem que apostar na democracia sempre, não é? Na democracia, estamos em ano eleitoral, temos que pensar muito bem quem nós vamos votar. Nós temos que ter mulheres, temos que ter negras, negros e indígenas na política, ocupando esses lugares de fala, não é, de cada um, respeitando toda essa diversidade política e cultural, não é, e chegando sempre a uma síntese, né, uma síntese que consiga dar conta de tudo. Então, que a gente precisa estudar, precisa ler, precisa reunir, conversar com os seus, ouvir aquele que fala diferente de ti e tentar explicar com um argumento, né? As pessoas precisam ter argumento para poder conquistar corações e mentes. Eu sempre tenho esperança, então, quando eu estou assim no PT, lidando com a cultura, a semana que vem, dia 4, nós vamos fazer uma live sobre o patrimônio cultural de Porto Alegre, o quanto tem sido dizimado, né? Então, a gente vai falar a importância da memória, da história, porque é aí que a gente aprende, não é? E do nosso espaço físico, que no caso a cidade de Porto Alegre, a gente tem que ajudar a voltar a ser aquilo que foi de bom e avançar, né? Avançar cada vez mais. Então, Margarete Moraes, primeira prefeita interina aqui da capital, foi muito bom conhecer a sua história, essa trajetória que serve de inspiração para tantas mulheres que buscam esse espaço. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma conversa bastante agradável, saí meio atordoada de casa, meio atrasada, de não conseguir nem colocar os brincos. Mas isso não importa, o que importa é que cada um tem um recado para dar, por mais singelo e mais simples que seja, não é? É importante que as pessoas tenham um sonho de vida, tenham uma meta para alcançar. E até morrer a gente tem que ter, sempre tem que querer ser mais e melhor. Independente de usar brinco ou não, as mulheres ficam lindas de qualquer jeito, né? Claro, então... tranquilo. Obrigada, não Margarete. Poderia chegar atrasada aqui, isso sim. Eu que agradeço. Parabéns. Muito obrigada, Margarete. Então, a Trajetória de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma trajetória de mulheres na política. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação através das redes sociais. Até lá!